Amém. Bom dia, meus irmãos. Que bom estarmos mais uma vez reunidos aqui e termos a oportunidade não só de recebermos o sacramento do Senhor, mas também recebermos o seu Espírito, a sua palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos edifique aqui nesta manhã. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler os versos 11 a 16. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 11 a 16. Hoje é um dia muito especial para a nossa igreja. Desde o início do culto, nós consideramos essa uma reunião e uma programação solene da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde nós iremos ordenar mais um pastor que irá abençoar a nossa denominação. E nada mais natural do que lermos uma carta que foi escrita para um pastor. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 11 a 16, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: ordena e ensina estas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Vamos orar mais uma vez. Senhor, com a tua palavra aberta diante de nós, nós pedimos que o teu Espírito Santo possa tocar em nosso coração, falar a nossa vida, nos confrontar, nos consolar e nos trazer verdadeira transformação. Pedimos que o Senhor nos abençoe aqui nesta manhã e que a cada momento a nossa vida seja conformada à imagem do teu Filho Jesus Cristo. É nele que nós oramos em amém. Paulo escreveu essa pequena carta a um de seus pupilos, ao seu filho na fé, Timóteo. E ao que tudo indica, Timóteo pastoreava a cidade de Éfeso e recebeu de Paulo diversas orientações sobre como proceder em seu ministério. Você pode ver que depois da primeira carta a Timóteo, nós temos mais outras duas cartas. A segunda carta a Timóteo e uma também endereçada a Tito. E essas três cartas na nossa Bíblia formam o conjunto que nós chamamos de epístolas pastorais, que são um grande compêndio de orientação para aqueles que se sentem vocacionados e também para aqueles que já estão na lida pastoral, envolvidos com o ministério. E uma das coisas mais interessantes de se notar nessas cartas é que Paulo assume um estilo um pouco diferente das suas outras epístolas. Nós conseguimos dividir claramente as cartas às igrejas, meus irmãos, em duas partes. Primeiro, Paulo coloca uma parte talvez um pouco mais densa, mais teológica, mais teórica, mas logo depois ele vem trazendo a aplicação, uma parte prática para as suas igrejas. Nas epístolas pastorais, não. Paulo assume já um estilo mais híbrido, misturando não é bem a melhor palavra, mas como se estivesse misturando as coisas. Então, ele traz teologia e prática, assim como nós levamos em nossa vida. A gente não para pensar primeiro, para depois praticar, para depois saber como proceder. As coisas acontecem de uma hora para outra na nossa vida, a gente tem que pensar muito rápido para tomar as decisões. E para isso, Paulo escreveu então as
cartas, as epístolas pastorais, ajudando Timóteo e Tito a refletirem sobre o seu ministério e entenderem um pouco mais sobre as questões que eles estavam enfrentando e deveriam enfrentar. No texto que nós lemos, nós conseguimos perceber bastante isso. E outra coisa importante de observarmos é que, embora essa carta aqui tenha sido escrita para Timóteo, ela era lida e tinha um peso de autoridade para a igreja que Timóteo pastoreava e para as outras igrejas ao seu redor também. Então, percebam que, na verdade, há um duplo destinatário: Timóteo e a sua comunidade. Por que é importante nós observarmos isso? Porque, embora nós estejamos no culto de ordenação, onde nós receberemos e reconheceremos mais um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, a reflexão na palavra de Deus não pode ser voltada somente para ele. Deus quer falar ao coração de cada um de nós aqui nesta manhã, não somente do Daniel. Então, desde já, esteja com seu coração aberto, pergunte: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através da leitura dessa palavra na Bíblia? Isso fica bem claro no verso 11 que nós lemos. Paulo dizendo: ordena e ensina estas coisas. Ora, se ele deveria ensinar aquilo que Paulo estava falando, é porque as orientações do apóstolo também eram voltadas para a comunidade. As ordens que nós vemos aqui não deveriam se aplicar somente a Timóteo de maneira pessoal, mas também a todos os líderes e os irmãos que estivessem ouvindo. E algo que nos chama muita atenção nesse texto que nós lemos é o número de verbos no imperativo. O tempo inteiro Paulo está ordenando alguma coisa. Ordena e ensina, ninguém despreze, torna-te padrão, aplica-te a leitura, não te faças negligente, medita essas coisas, sê diligente, tem cuidado, continua nestes deveres. Então vejam quantas ordens são dadas aqui. E são ao todo 10 ordens que nós podemos dividir em 3 grupos, 3 grandes áreas que são verdadeiros desafios para um pastor. No verso 12, nós vemos desafios para a sua vida, para a sua conduta, o seu cotidiano, as suas atitudes. No verso 13, desafios para a sua atuação, o ministério do pastor. E nos versos 14 a 16, desafios para o seu avanço, para o progresso do seu ministério também. Agora, como eu disse, se há um desafio para Timóteo, em contrapartida, há um desafio para a sua comunidade de ouvintes também. Vamos ver então quais são eles. Em primeiro lugar, um grupo de desafios para a vida. Versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A maioria dos comentaristas aqui, meus irmãos, vai afirmar que Timóteo tinha por volta de 35 anos quando Paulo escreve essa carta. O que explica por que ele era considerado um jovem ainda. Ele era jovem não somente na sua idade, mas porque ele ocupava uma posição muito importante muito cedo. Ele era um representante apostólico, um líder sobre todos os presbíteros na igreja de Éfeso e nas igrejas aos seus arredores. Os irmãos devem se lembrar que naquela época os presbíteros eram geralmente idosos, ou pelo menos de uma idade madura. E aqui está Timóteo, um homem muito mais jovem, e além do mais, uma pessoa naturalmente, a gente vê ao longo da sua carta, naturalmente mais reservada, talvez um pouco tímido, exercendo autoridade sobre quem era mais idoso, talvez 10 ou até mesmo 40 anos mais velho do que ele. E daí o mandamento de Paulo: ninguém despreze a tua mocidade.
Ou em outras palavras, Timóteo, que ninguém pense menos, pense pouco de você. Timóteo não deve permitir que alguém o menospreze por causa da sua juventude. Ele deve fazer com que as pessoas o respeitem em consideração ao seu ofício. Mas ele deve fazer isso não se fazendo grande, não exigindo respeito por causa da posição que ele ocupava, não se vangloriando das suas credenciais por estar ali representando o apóstolo Paulo perante aquelas igrejas, mas conduzindo-se como um homem consagrado. Por isso nós vemos aqui, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, torna-te um modelo dos fiéis, um grande exemplo. Os estudiosos seculares vão concordar que esse é talvez um dos maiores princípios da liderança de nosso tempo: dar o exemplo. Seja James C. Hunter ao escrever O Monge e o Executivo, seja John Maxwell em seus inúmeros livros sobre as leis da liderança em grandes empresas, todos vão dizer que o melhor presente que o líder pode dar é ser um bom exemplo para a sua equipe, para as pessoas que estão sob a sua responsabilidade. As pessoas querem olhar para o seu líder e ver que ele é coerente, que as suas crenças estão alinhadas com os seus atos. E esse é um grande desafio que a Bíblia nos traz. Traz para cada um de nós, não somente pastores, não somente líderes, mas para cada um de nós cristãos. As pessoas estão olhando para nós para ver se aquilo que nós falamos, aquilo que nós cremos, está condizente com a nossa conduta em nosso dia a dia. O líder cristão não pode ser um dominador e impor a sua liderança ao rebanho, mas deve ser o seu modelo. Ele lidera não pela força, mas pelo seu exemplo. E aqui, Timóteo, Daniel, eu e você somos chamados a dar o exemplo em cada uma dessas 5 áreas. Primeiro, na palavra, na sua linguagem, na sua conversação pessoal. O nosso linguajar precisa ser puro, as nossas palavras precisam ser verdadeiras e oportunas. Segundo, no procedimento, na conduta. Ou seja, nos costumes, nos hábitos, no modo de tratar as pessoas. Como eu disse, aquilo que nós falamos e pregamos deve ser colocado em prática em nossas ações. É um grande desafio que a palavra de Deus nos traz, nós amarmos não somente de palavra, não somente de boca, mas de ação e de verdade. Terceiro, no amor, ou seja, na genuína preocupação com o seu próximo, buscando sempre a promoção do bem-estar de todos ao seu redor. Nós sabemos e nós lemos em tantos textos, meus irmãos, que o amor é uma marca distintiva dos cristãos. A marca do líder também, a evidência mais eloquente de que ele é nascido de Deus e discípulo de Cristo. Quarto, na fé, no exercício desse que é um dom de Deus. O líder busca ter uma fé sem fingimento, uma vida devocional, dedicada ao Senhor. Ele deve confiar em Deus, colocar a sua confiança, a sua fidelidade a Cristo, não importa o que isso lhe custe. E quinto também, na pureza, que aqui não se refere somente a como você lida com o seu corpo, como você lida com a sua sexualidade, mas também em você ser completamente íntegro de coração. Você se conformar à lei moral de Deus. E não pense que Paulo escolheu 5 áreas ao acaso aqui para Timóteo cuidar delas em sua vida. Na verdade, Paulo cita as palavras, procedimento, amor, fé e pureza, porque Timóteo
em sua igreja, estava enfrentando falsos mestres, com falsos ensinos que tentavam deturpar a palavra de Deus e que escorregavam justamente nessas 5 áreas. Você pode ler primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo também, e o apóstolo vai falar que eles falhavam, esses falsos mestres falhavam em suas palavras, porque eles ensinavam doutrinas estranhas, adoravam discussões, suas conversas se espalhavam como gangrena, é a descrição do próprio Paulo. Eles falhavam em seu procedimento, porque praticavam um falso ascetismo, roubavam os seus liderados, promoviam em sua igreja a inveja, a contenda, a linguagem abusiva. Eles falhavam em seu amor, porque amavam a si mesmos, amavam o dinheiro, e Paulo descreve que eles eram mais amantes dos prazeres do que de Deus. Eles falhavam em sua fé. 4 vezes Paulo vai escrever que eles naufragaram e se desviaram em sua fé, além de perturbar a fé que alguns tinham. E falhavam também em sua pureza, ao tentar enganar mulheres sensíveis e viúvas mais jovens. Então Timóteo estava sendo chamado a ser um contraponto a esses falsos mestres e um verdadeiro exemplo de liderança para a sua igreja. Quando vemos Paulo escrevendo: ninguém despreze a sua mocidade, antes torna-te padrão dos fiéis, nós vemos o quanto a palavra de Deus é atemporal. O quanto Deus sabe que nós temos o costume de desprezar as pessoas por serem mais novas, de achar que elas não devem ter autoridade sobre nós, pela carinha de bebê que elas ainda têm, ou de que elas não podem nos ensinar nada. Afinal, a gente já viveu tanto, o que uma criança pode nos ensinar? E aqui está talvez uma das maiores lições para nós hoje, meus irmãos. Nunca é cedo demais para se dedicar a Deus. Nunca é cedo demais para ser usado por Deus como exemplo para as pessoas. Nós, há algumas semanas, falamos isso para os nossos adolescentes, trabalhamos exatamente esse texto e falamos: olha, vocês têm que ser exemplo para os mais velhos em nossa igreja, vocês têm que ser exemplo para a nossa mocidade, vocês têm que ser exemplo para as nossas crianças também. Nunca é cedo demais para se envolver na obra do Senhor, para servir nos diversos ministérios da igreja. Nunca pense que porque você é um adolescente, ou porque o seu filho é adolescente, é muito novo ainda, que está muito cedo para ele se envolver com a igreja, está muito cedo para ele decidir se batizar, ou mesmo para ele receber um chamado para ser pastor ou missionário. Pelo contrário, meus irmãos, devemos enxergar o potencial que as pessoas mais novas têm em nossa comunidade. Cada vez mais devemos incentivar nossas crianças, adolescentes, jovens a se envolverem, a amarem a igreja de Deus e a entenderem que eles fazem parte de um povo escolhido, que eles têm a missão de levar consigo, de ser cartas vivas do Senhor. Como nós falávamos aqui, né, de ser e representar o bom perfume de Cristo, de serem embaixadores de Deus, levando consigo mesmos a mensagem da reconciliação. Ninguém despreze a mocidade. Em segundo lugar, Paulo fala sobre o desafio para o ministério de Timóteo no seu campo de atuação. Versículo 13: até a minha chegada, porque Paulo pretendia visitar Timóteo, e até hoje nós não sabemos bem se isso realmente aconteceu, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Leitura aqui não é simplesmente
ele está sendo encorajado a ler cada vez mais livros, embora isso seja muito bom e seja importante para o ministério do pastor. Essa palavra aqui se refere a ler publicamente a Bíblia, perante toda a comunidade. Provavelmente aí na sua Bíblia você deve ter uma nota de rodapé que explica exatamente isso. Leitura pública das Escrituras. E essa leitura pública que Timóteo deveria fazer vinha seguido de 2 elementos: a exortação, ou seja, o encorajamento, o confronto, o conforto também, o aviso a respeito de falsas doutrinas, o aconselhamento. Essa exortação aqui tem a ver com a aplicação da palavra de Deus à vida das pessoas. E também o ensino, ou seja, a exposição fiel das verdades da Escritura, instruindo o povo, alertando contra as heresias que surgem. E aqui, meus irmãos, está a grande essência do que deveria ser a pregação em todas as igrejas: ler, explicar e ensinar a palavra de Deus. Com certeza, Timóteo tinha muita coisa para fazer. Além de cuidar de seus próprios problemas, sua saúde frágil, ele provavelmente fazia visitas, ministrava a ceia do Senhor, distribuía cestas básicas para a sua comunidade. Se vivesse em nossos dias, talvez como pastor, ele deveria volta e meia ir ao cartório, ou gastar um bom tempo preparando as artes para as redes sociais, postando a programação da igreja ali no Instagram, organizando o escritório. E eu tenho certeza que Timóteo faria isso sem reclamar, né? Muitas vezes nós pastores fazemos isso sem problema algum. Mas notem que há um princípio aqui especificando a ênfase do ministério do pastor. Ele deve se dedicar à leitura, ao ensino e à aplicação da palavra de Deus. É o mesmo princípio que os apóstolos estabeleceram lá em Atos capítulo 6, você se lembra? A igreja estava crescendo, algumas famílias começaram a ser esquecidas na distribuição das cestas básicas, vamos dizer assim. E os apóstolos pedem então que a igreja fizesse o quê? Escolhessem homens para ajudá-los nessa questão, porque eles precisavam se dedicar à oração e ao ministério da palavra. E para se dedicar a isso, era necessário que Timóteo não se contentasse com aquilo que ele já sabia, com aquilo que ele já vivia. Era necessário que ele quisesse mais, que ele procurasse mais. Por isso, em terceiro lugar, nos versos 14 a 16, Paulo dá alguns desafios para Timóteo, mostrando que Deus nos concede dons para serem desenvolvidos. Por isso há um grupo de orientações aqui a respeito do avanço que Timóteo deveria ter em relação aos seus dons e talentos, em relação à sua vida e ministério. Por isso Paulo diz: não te faças negligente com o dom que há em ti. Deus não quer que os dons que Ele concede a uma pessoa sejam perdidos, sejam escondidos, sejam enterrados. Ser negligente com o seu dom é ser indiferente àquilo que Deus te deu, é deixar de fazer uso dele. E é por isso que cada um de nós deve considerar a habilidade que possui, a fim de fazer pleno uso dela. E aqui está mais um princípio muito importante. Da mesma forma como nunca é cedo demais para nós nos envolvermos com a igreja de Deus, para nós tomarmos uma decisão em nossa vida, para nós nos dedicarmos ao Senhor, nunca é tarde demais para nós desenvolvermos os nossos dons. E talvez não exista lugar melhor para você exercitar os seus dons, os seus talentos, quanto
na igreja. Porque são diversas as áreas que precisam ser trabalhadas e mantidas dentro da comunidade. Às vezes você pode ter um dom que nem imagina. Há pessoas que têm a habilidade de pensar organização de espaços, outras que têm a habilidade de consertar as coisas. Há alguns que têm disponibilidade de enviar flores para outras pessoas, como o nosso coro fez de maneira tão carinhosa agora no mês de outubro. São diversas, meus irmãos, as maneiras como nós podemos abençoar a nossa comunidade. Algo muito interessante de se notar aqui é a descrição que Paulo faz, dizendo que o dom de Timóteo foi concedido mediante profecia, ou seja, de acordo com a palavra de Deus, com a capacitação do Espírito Santo, e também com a imposição de mãos do presbitério. Aliás, algo que você verá hoje acontecendo, não como uma forma de dar a Timóteo ou ao Daniel poder e autoridade espiritual sobre nós, mas sim de reconhecer publicamente o dom que o Espírito Santo concedeu a ele. E assim Paulo continua: medita nessas coisas e nelas ser diligente, fique firme, continue, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Olha que interessante, sempre há o que fazer e o que melhorar, sempre há o que aprender. Assim como nós não nascemos prontos, talvez somente quando nós nos encontrarmos com Cristo, nós estaremos realmente completos. Eu arriscaria dizer talvez, meus irmãos. Enquanto isso, há sempre algo que nós podemos avançar. O conhecimento está disponível. Nunca é tarde para que se continue avançando, para que se continue aprendendo. O nosso tempo, eu ia até escrevi aqui as nossas gerações, mas não é só a minha geração, as gerações mais novas, não. O nosso tempo, de maneira geral, é conhecido justamente pela quantidade de informação disponível para nós. Nós somos a geração que não para de estudar, não para de aprender. Nós terminamos a graduação, fazemos pós, terminamos a pós, fazemos mestrado, terminamos o mestrado, fazemos doutorado, terminamos o doutorado, fazemos pós-doutorado. Quem não quer fazer nenhum disso, pode fazer curso técnico, pode ver curso na internet. Imagina então os estudos relacionados à palavra de Deus, que é conhecida como uma fonte inesgotável de conhecimento, de bênçãos. Quantas pessoas já nos falaram que a palavra de Deus é tão rica que toda vez que a gente lê um texto, a gente encontra algo novo. Sempre nós temos coisas novas para observar e aprender. Abre parênteses. Hoje à noite nós vamos iniciar uma nova série de sermões no Salmo 23. Aquele que você conhece desde criança. E pode ser que você talvez pense: olha, eu não sei se tem coisa nova para aprender ali não. A gente também se sentiu assim, né? Como é que nós vamos fazer 6 sermões, um em cada versículo do Salmo 23 e ensinar coisa nova para a igreja? Mas você não perde por esperar. Fecha parênteses. Então, Timóteo deveria se esmerar na sua formação, no seu desenvolvimento, no progresso dos seus dons. E por sua vez, se essa carta também é endereçada à igreja de Éfeso e a nós, a nossa igreja, aquela comunidade também se viu responsável em investir em seu pastor. Como é bom, meus irmãos, nós estarmos numa igreja que investe em sua liderança, que se preocupa com a sua formação e o seu progresso. São pouquíssimas as igrejas que podem afirmar que tem 8 seminários para a graduação dos seus pastores espalhados em todo o Brasil,
um centro de pós-graduação, uma editora que produz material de qualidade para capacitação dos ministros, pelo menos 2 congressos anuais voltados para líderes. E como é bom nós termos essas e muitas outras oportunidades. Isso é importante tanto para que cada vez mais a igreja receba boa teologia e dê o exemplo perante a sociedade. Não são poucas as pessoas que chegam para nós pastores e falam: olha pastor, eu decidi me tornar membro da igreja presbiteriana porque eu vi que aqui vocês estão preocupados em ensinar a Bíblia. Vocês estão empenhados em ler, explicar e aplicar a palavra de Deus. Por isso, invistam em seu pastor. Se você tiver a oportunidade, dê um livro para ele. No mínimo, ore por ele. Dê uma palavra carinhosa de agradecimento, de bênção. Ajude-o a cada vez mais se empenhar no ministério. Nós vemos aqui no texto de Paulo uma corrente de coisas que são causa e consequência umas das outras. Não basta que o pastor amolde a sua vida de acordo com o que é recomendável, tome cuidado para não dar um mau exemplo, se não acrescentar à vida essa diligência, essa busca por estar sempre se desenvolvendo, progredindo, avançando, por exercer cada vez mais e melhor o seu dom. Ao mesmo tempo, o seu ensino será de pouco valor se não houver uma correspondente retidão e santidade de vida. E é por isso que Paulo conclama Timóteo a dar atenção à sua pessoa em particular, quanto à sua doutrinação para o proveito geral da igreja. Veja aí o verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. O que será que é cuidar de si mesmo? Será que é se preocupar somente com as suas coisas, tomar conta da sua própria vida, viver voltado somente para si? Não. Sempre que Paulo utiliza essa expressão em outros lugares, ele traz princípios importantíssimos para a vida do pastor. Por exemplo, no verso 7 aqui desse mesmo texto, ele diz: exercita-te pessoalmente na piedade. No capítulo 5, verso 22, não se torne cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Também em Tito, capítulo 2, verso 7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Isso é cuidar de si mesmo, preocupar-se com como vai a sua vida, a sua saúde mental, emocional, espiritual. É um reforço do exemplo que Timóteo deve ser perante outras pessoas. A necessidade de manter o corpo, a mente, as emoções em um equilíbrio saudável. E ele deve continuar fazendo isso porque, diz aí, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Aqui talvez a gente lance uma dúvida. Será então que é o pastor que salva a sua igreja? A salvação de vocês depende de mim? Graças a Deus não. Isso. Gostei da resposta, muito bom. Graças a Deus não. Mas há uma grande responsabilidade aqui. De fato, a salvação do rebanho não depende do seu pastor. Porque nós sabemos que quem salva é o supremo pastor, é Jesus Cristo. A nossa salvação nos é dada quando nós cremos em Cristo.
Mas a palavra de Deus nos traz o princípio de que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. É por meio da pregação do Evangelho que nós nos achegamos e conhecemos o amor de Deus, o nosso supremo pastor. É por meio da pregação do Evangelho que nós somos unidos a Cristo. E assim como a infidelidade ou a negligência de um pastor é fatal à sua igreja, a fidelidade e a dedicação do pastor geram salvação, geram alegria, geram vida. Que desafio nós temos aqui, meus irmãos? Que responsabilidade, Daniel. Que peso. Ser exemplo para o seu rebanho. Ser exemplo para a sua igreja. Que desafio é cuidar de si mesmo e dos seus deveres. Eu confesso que quando eu me tornei pastor, eu não imaginei que seria tão difícil. Mas graças a Deus, a gente experimenta a cada dia o sustento do nosso Senhor. Nós vemos o carinho dos irmãos. Nós percebemos que os desafios que nós enfrentamos são muito poucos. Nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, que nos ajuda quando nos desprezam e que nos fortalece quando mostram carinho a nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, pastores. Que a comunidade ore por nós. Peça a Deus que nos conserve fiéis. Peça a Deus que continue nos capacitando, nos direcionando nos seus caminhos. Que Deus abençoe a nossa igreja também, para nós investirmos cada vez mais no ensino, na pregação, na formação de novos líderes, novos pastores, novos missionários. E que Deus também continue levantando em sua igreja pastores fiéis e dedicados à sua palavra. Exemplos para o seu rebanho. Amém?